Atos capítulo 12. Está lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Viu? 12 verso 1, só 12. Amém? Diz assim: por esta época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava orando com fervor por ele. Amém? Mas a igreja continuava orando com fervor por ele. Ou, na tradução, a orar com fervor por ele. Amém? Eu não vou ler a história toda porque eu vou resumir para vocês. Vou começar falando primeiro desse rei chamado Herodes. Havia Herodes o Grande, depois tinha o Herodes Antipas e o Agripas. Esse Herodes que mandou prender e matar Tiago, ele era Herodes Agripa, era neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. E governou por 3 anos. 3 anos a Palestina. Por 3 anos ele governou a Palestina. E foi o mais ferrenho na perseguição com a igreja. Então ele manda prender Tiago e mata Tiago à espada. Então os judeus olham e se agradam. Fica tudo alegre porque viu ele matar Tiago. Então ele manda prender Pedro e iria fazer a mesma coisa com Pedro depois da Páscoa, para agradar aos judeus. E isso era uma maneira de intimidar a igreja de Cristo. Era uma maneira de fazer a igreja parar, porque ela crescia muito. Pedro batizou 3.000, depois foi mais 5.000. Mas o primeiro a ser morto foi o diácono Estevão, um dos 7 que foram ordenados ao diaconato. Um dos 7. Quando a igreja começou a crescer, então os discípulos escolheram 7 homens de boa reputação, e dentre deles estava Estevão. Foi o primeiro a morrer. Mas Estevão não era discípulo de Jesus, era um diácono. Mas dos apóstolos, o primeiro a morrer foi Tiago. Tiago, irmão de João, um dos líderes da igreja. Daí em diante, quem começou a liderar a igreja foi Tiago, irmão de Jesus. Tinha Tiago, o discípulo, e Tiago, irmão de Jesus. Então, nesse tempo, quando prenderam Pedro, e a gente lê no texto que Herodes mandou guardar Pedro fortemente armado. Pedro estava preso na cadeia, lá, trancafiado, e com 4 pelotões de soldados tomando conta dele. Tinha grupo de soldados lá vigiando ele, preso. E a Bíblia diz que a igreja orava fervorosamente. Eu queria falar hoje sobre a oração, o poder da oração. Eu queria falar o quanto a oração tem poder, o quanto a oração é importante, o quanto a oração é necessária. Muitas pessoas desprezam a oração, achando que há outro meio de resolver os seus problemas, que há outro meio de se libertar dos seus problemas, há outro meio de conquistar alguma coisa. Mas a oração, ela é um fruto da fé. E o maior fruto da fé é a oração. Porque só ora quem crê. Só ora quem acredita. Quem não acredita não dobra o joelho para orar. A Bíblia diz, pelo próprio Tiago, irmão de Jesus, lá em Tiago 5,17, que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. E no mesmo texto ele vai dizer que Elias orou para não chover e não choveu. E também depois Elias orou para que chovesse e choveu. Ou seja, a oração tem poder até para fazer parar de chover e chover. Quando Jesus diz assim, olha,
que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá ao monte: ergue-te e lança ao mar, isso acontecerá. Ele está dizendo que pedindo em oração com fé. Pedindo em oração com fé. Muitas pessoas não entendem o poder da oração. Então a igreja, ela estava passando por uma perseguição ferrenha, uma perseguição determinadamente perigosa, porque estavam matando os discípulos, tinham matado Estevão, agora o próximo foi Tiago e o outro seria Pedro. Ou seja, os homens de Deus, os líderes da igreja estavam correndo risco. Então a igreja se reúne e ela começa a orar, mas ela não começa a orar somente. O texto não diz que ela só começa a orar. A Bíblia diz que ela é fervorosa, ela é consistente, ela é persistente, ela não desiste, ela continua, ela não para. Ela continua orando, ela não faz uma oração e para, ela é o quê? Ela é persistente, insistente. Ela não para de orar, não cessa. Ela crê no poder da oração. Enquanto a igreja orava, Deus estava lá fazendo, olha, o mover para resolver a questão. A igreja estava ali de joelho: Deus, ajuda Pedro. Deus, olha, liberta Pedro. Deus, não deixa Pedro ser morto. Deus, ajuda a gente. Nós precisamos dele para nos ensinar, para pregar para a gente. Nós precisamos do nosso líder. O Senhor é o líder, mas Pedro está aqui nos ajudando. A igreja estava ali, prostrada, orando, clamando, para que Deus libertasse um homem, para que Deus libertasse uma pessoa, a intercessão da igreja. E aí acontece o seguinte, vamos lá? Versículo 6. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso, com duas correntes entre os dois soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. Havia guarda de vigia onde? No portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor. Um anjo de onde? De quem? Do Senhor. E uma luz brilhou dentro da cela. E o anjo tocou no ombro de Pedro e o acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as suas sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a sua capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando, e ele pensava que aquilo era uma visão. E eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram andando por uma rua, e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de de todos os judeus que tinha intenção de me fazer. Para só um pouquinho aqui para explicar uma coisa a você. Primeiro a igreja fazia o quê? A igreja orava fervorosamente. Por quem? Por Pedro. A igreja estava orando para que Deus libertasse quem? Pedro. Tinha um homem preso, ou seja, um homem que estava preso. Estava lá prestes a ser executado depois da Páscoa. O diabo estava querendo fazer a festa. Olha, matei 2, agora falta esse aqui, vou matar todos que eu achar. O diabo estava comemorando. Vou pegar e vou apresentar e vou fazer a tragédia. Mas a igreja estava orando. Deus ouviu a oração de quem? Da igreja. E Deus foi lá e mandou quem? O anjo dele. E o anjo entrou na cela e tirou quem de lá de dentro? Pedro. Deus ouve a oração do povo e vai para onde? Para lá, agir.
interceder. Aí Deus vai lá e liberta Pedro da cadeia. E Pedro sai achando que está tendo uma visão. Quando Pedro chega fora da cadeia, Pedro entendeu que de verdade Deus havia libertado ele. Deus havia feito um milagre. Deus havia ouvido a oração daquelas pessoas que estavam orando. Das pessoas que estavam orando. Aí o texto vai nos dizer, versículo 12: quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Essa Maria era uma mulher rica que ajudava a igreja, emprestava a casa dela para fazer de igreja, porque naquele tempo não era igual a gente tem liberdade hoje de abrir uma placa, botar aqui e a gente sentar todo mundo e congregar e ninguém vir matar a gente. Se naquele tempo alguém fizesse uma igreja assim, aí o couro comia, aí todo mundo morria, porque a igreja tinha que orar escondida, pregar escondida. Era lá na casa de fulano, de Beltrano, de Cicrano. E quem emprestasse a casa e fosse descoberto, tadinho daquele. Mas Maria, a mãe de João Marcos, esse João Marcos, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, que era discípulo de Pedro e não de Jesus, muita gente não sabe disso. Marcos, filho de Maria. Essa mulher tinha um filho que se tornou um dos escritores dos 4 evangelhos, dos sinóticos, dos 3 evangelhos. Então, ela estava lá. E aí diz assim, versículo 3, ainda continuando, João Marcos, né? Versículo, vamos lá, 12. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e muitas pessoas estavam reunidas ali fazendo o quê? Orando. Essas pessoas estavam onde? Ali reunidas, orando. Primeiro o texto diz que a igreja orava o quê? Fervorosamente. Deus vai lá, solta Pedro, e Pedro vai para a casa de quem? De Maria, mãe de João Marcos. Encontra a igreja fazendo o quê? Orando. Ainda continua o quê? Orando. A Bíblia diz: orai sem cessar. Ou seja, orai sem parar de orar. Orai todo o tempo, orai sempre, orai por tudo. Continuai clamando, mesmo que já tenha acontecido as coisas. A Bíblia nos ensina que o caminho certo é a oração. Que não tem outro meio de se libertar, não tem outro meio de vencer, não tem outro meio de falar com Deus, a não ser através da oração. O próprio Jesus ensina a gente a orar, e ele também diz que, olha, a importância da perseverança em oração. Ele dá a parábola que nós já lemos outras vezes, da viúva e o juiz iníquo. Ele fala da perseverança em oração. Jesus, certa feita, ele contou uma parábola de uma mulher e um juiz que não temia a Deus nem os homens. E ela tinha uma causa para ser julgada, e ela foi até o juiz não quis julgar a causa dela. E a mulher foi de novo ao juiz, e ele novamente não quis. E essa mulher todos os dias ia até ele para que ele julgasse a sua causa. E o juiz falou assim: olha, eu não temo a Deus e nem os homens, mas essa mulher está me molestando o tempo todo. Eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela me deixe de molestar-me. A mulher perseverou tanto que o juiz julgou a causa. Aí Jesus disse: vós que sois maus, sabei dar o que é bom a vossos filhos, imagine o Pai dará o Espírito Santo. Ou seja, se pedires, ou seja, pedires em oração, pedires orando, pedires clamando, pedires perseverando, dizendo: Deus, eu preciso, Deus me liberta, Deus me atira isso de mim, Deus me ajuda. Deus quer que você todos os dias vá lá falar com Ele, que você passe o tempo todo orando, falando com Ele, para que Ele faça um mover. Porque não é por causa da bênção, não é porque Deus quer você ter uma comunhão com Ele em oração. A luta vem para que nós se aproximamos mais de Deus em oração. A dificuldade vem para que nós venhamos nos lançar ao pé de Deus em oração e continuar orando. Essa igreja é fruto de oração. Tudo que nós temos aqui é fruto de oração. Nós somos frutos de oração. Eu sou fruto de oração. Tudo acontece através da oração. E a Bíblia nos ensina a ser fervorosos em oração, ou seja, perseverantes.
insistentes. E aí, estava lá Maria, a mãe de João Marcos, e toda a igreja orando, perseverando, insistentemente, fervorosa. Era uma igreja fria? Era uma igreja fervorosa. Era uma igreja que clamava, era uma igreja que gritava, era uma igreja que estava ali, dizendo: Deus, olha, ajuda a gente. Era uma igreja que estava ali clamando o tempo todo. O que eu queria trazer hoje para a igreja, através dessa leitura, é a importância em oração. A importância em oração. O que nós não devemos fazer é parar de orar. O que nós não devemos fazer é deixar de falar com Deus. Nos momentos mais difíceis ainda, é orar muito mais. Nós devemos orar mais. Nós devemos falar com Deus sempre. Pastor, tem um horário específico? Não. A Bíblia diz que eles eram fervorosos em oração. A Bíblia diz que eles continuavam perseverando em oração. Aí nós tínhamos uma igreja que era como? A primeira coisa que a igreja era, vamos lá. A igreja era solidária. Por que solidária? Porque ela se compadeceu do sofrimento de Pedro. Ela foi solidária com quem? Com Pedro. Ela foi lá interceder por alguém. Ela foi solidária, teve compaixão de Pedro. E a igreja que orava por todos. Era uma igreja que orava por todos. Segunda coisa, a igreja era perseverante. Ela era perseverante, ou seja, não desistia. As lutas vinham e ela não desistia. Já mataram primeiro Estevão, depois mataram Tiago e ia matar Pedro. Mas a igreja continuava o quê? Crendo, confiando. Qualquer um dizia assim: tá matando todo mundo, eu vou me embora, eu vou sumir, eu vou vazar. Mas não, continuou o quê? Perseverando. A terceira coisa, a igreja era fervorosa, orava por todas as pessoas com fervor. Não era uma igreja fria, uma igreja que ficava aqui. As pessoas hoje entendem que igreja que não é, que é fervorosa, é a igreja que pula, é a igreja que grita, que dá glória a Deus bem alto. Não, a igreja fervorosa é a igreja que tem uma vida de oração, de santidade. Essa é a igreja que tem fervor. É uma igreja que tem fé o tempo todo. É uma igreja que acredita o tempo todo. É uma igreja que nunca ninguém, quando diz assim, tem um problema, a pessoa: Deus vai resolver. Está passando por Deus vai resolver. Eu estou doente, Deus vai curar. Eu estou sem emprego, Deus vai arranjar emprego. Eu tenho uma pessoa na minha família que está lá passando por perrengue, Deus vai ajudar ela. Essa igreja é uma igreja fervorosa porque ela está com a fé em alta. Ela está lá crendo. Fervor não é aquela pessoa que pula e roda, não é que a gente fala uma coisa, ela é mesmo. Não, é a pessoa que crê. Amém? A igreja é uma igreja que crê no quê? No Deus da providência. É uma igreja que crê no Deus da providência. Isso já tinha acontecido antes. Atos capítulo 5 vai dizer que Pedro e João estavam presos. E aí Deus enviou o anjo e soltou quem? Pedro e João. Aconteceu a mesma coisa um tempo atrás. E a igreja entendia isso. Então, irmãos, nós precisamos, entender que só através da nossa oração nós vamos nos libertar ou libertar alguém. Se você tem alguém na sua família, se você tem algo na sua vida que você quer que Deus liberte, que Deus tire da prisão, então, irmão, desculpe, ore, clame, seja fervoroso em oração. Não fique esperando cair do céu, não. Ore e Deus vai enviar o anjo da providência. Ore. Está com problema? Ore. Ore. Tiago diz: se tem alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, unjam com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. E se tiver cometido algum pecado, os seus pecados serão perdoados. A Bíblia nos ensina a orar um pelos outros. A Bíblia nos ensina a orar por tudo. E nós precisamos orar. Orar. Quem tem um hábito de oração aqui? Levanta a mão. Olha, graças a Deus que a maioria tem um hábito de oração. Mas
Ah, tu estava dormindo? Então, vamos lá. Outra coisa. Quem ora uma vez ao dia? Quem ora 2 vezes ao dia? Quem ora 3 vezes ao dia? Agora quem ora de madrugada? 1, 2, 3. Só 3. 4 comigo. Amém. Mas é isso aí. Mas não importa o horário. O importante é você continuar o quê? Orando. O bom é orar. Eu sempre digo, essa igreja está de pé. E eu vou falar mais uma vez e dar mérito às meninas. Toda quarta-feira nessa igreja nós temos a oração das mulheres aqui. Uma pessoa me perguntou, pastor, só é das mulheres da igreja? Eu falei, o certo era da igreja. Mas se você é crente e você às vezes faz uma visita aqui, tem conhecimento com as meninas e vem sozinha, é mulher, vem orar, você pode falar com elas não vão botar você para fora não. Mas tem que estar no espírito de oração. Então eu digo para você, mulher, a Bíblia nos ensina que Maria, mãe de João Marcos, reuniu a igreja para orar na casa dela. Elas reuniu a igreja na casa dela porque não tinha o quê? Um templo. Nós temos aqui na igreja toda quarta-feira a oração das mulheres. Você, mulher dessa igreja, deveria estar aqui na oração. Essa oração, se depender de mim, não vai parar. Essa oração vai continuar. Essa oração vai ser aumentada mais ainda. Eu vou abrir outro relógio de oração nessa igreja. Estou esperando Deus me dar a direção. Mas a gente vai ser uma igreja que ora. Uma igreja que ora sem cessar, fervorosa. Porque uma igreja que ora sem cessar, fervorosa, no dia que tem alguém preso nas amarras do diabo, prestes a morrer, Deus vai dar o livramento. Porque a igreja é intercessora. A igreja foi chamada para isso. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Igreja é lugar de orar. Igreja é lugar de falar com Deus. Igreja é lugar de se reunir para falar com Deus. Jesus disse, aonde tem 2 pessoas ou mais reunidas em meu nome em oração, olha, eu estou presente. E onde Deus está presente, há liberdade. A Bíblia diz, aonde o Espírito de Deus habita, há liberdade. Quer ser liberto? Ore. Quer vencer? Ore. Tem uma canção de Mato Nascimento que diz assim, quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Não é isso? Então, quando a gente chora, geme e chora na presença de Deus, é o quê? É orando. Ela sabe cantar música também. Marivaldo também é outra que sabe cantar. Então é isso. Nós precisamos entender do poder da oração. Quem está entendendo Jesus? A partir de agora, essa igreja não vai ser mais uma igreja fria em oração. Vai ser o quê? Fervorosa, insistente, que não para de orar, que ora sem cessar. Porque a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Imagine de vários justos. Igreja que não ora, ela acaba, ela fecha, ela se destrói. E quando a gente fala a igreja, não é as 4 paredes, é o grupo de pessoas. Temos que orar. Orar por tudo, até pelo pão que a gente tem todo dia. A Bíblia diz que é para agradecer o pão. Tudo, até pelo sapato que furou. Deus, obrigado, graças a ti dou, porque o sapato furou. É assim. Então, amém? Amém. Vamos terminar orando? Amém. Hoje está todo mundo cansado. Bateu o cansaço. Glória a Deus. Mas é isso mesmo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Domingo temos culto, amém? Fevereiro começa o quê? Nossa escola de obreiros. Só vou dizer o dia. Vou falar o dia. Escola de obreiros. Provavelmente vai ser dia de sexta. Eu estou querendo juntar ou sexta ou segunda. Eu estou querendo juntar a turma de lá do Tanque da Nação com a turma daqui. No dia 20, nós vamos sair daqui e vamos estar lá no Tanque da Nação, no aniversário da igreja Fé e Amor. A igreja do pastor Mateus, dia 20 de fevereiro, 20 do mês que vem. Quem quiser ir comigo, está à disposição, a gente vai levar você, faz a comitiva e vai lá, prestigiar o aniversário de 2 anos da igreja Fé e Amor. A gente começou aqui primeiro, eles começaram ao mesmo tempo que a gente, mas dentro do templo, eles começaram em fevereiro. A gente começou aqui em janeiro. No dia 3 de janeiro a gente começou aqui. Na virada do ano a gente
comemorou, a gente comemora na virada do ano junto com o aniversário da igreja. Então, eu sou meio um pouquinho por festa de comemorativa. Até aniversário meu aqui, o pessoal faz e eu fico todo sem jeito. Sou meio assim. Mas está convidado vocês. Precisamos refletir e entender que o poder dá. Quem vai continuar orando? Esse ano eu vou fazer propósito de oração de dia, horário, viu? Propósito de oração. Eu vou dizer, a gente vai orar tal hora, é para estar todo mundo orando. Entendeu? Onde tiver, vai parar e vai orar. A gente vai fazer assim. Amém? Glória a Deus. Louvado seja. Mateus faz o relógio de oração lá à véspera de Santa Ceia. Ele faz o relógio. Aqui a gente não faz que a gente, cada um tem uma direção, Deus deu uma direção. Mas nós vamos fazer aqui um propósito de oração que Deus está me iluminando aqui. Aí o negócio vai pegar. O diabo vai pedir arrego. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por mais um culto. Obrigado porque o Senhor se fez presente no nosso meio. Obrigado porque as pessoas, mesmo sem poder estar aqui, estão nos acompanhando pelas redes sociais. Obrigado, Deus, por todas as pessoas que colaboram, Pai, para que esse evangelho seja pregado. Espírito Santo, que o Senhor, meu Deus, vá de encontro, meu Pai. As pessoas que estão neste momento presas, não em cadeias físicas, mas em cadeias espirituais. A tua palavra nos ensina que Pedro estava preso, Pedro estava naquela cadeia, e o Senhor, meu Pai, moveu a tua igreja para interceder por Pedro. E a igreja, Deus, era uma igreja fervorosa, era uma igreja que orava. Então o Senhor, meu Pai, ouviu a oração dos justos e foi lá, meu Pai, através de um anjo, e soltou Pedro da cadeia. E nós cremos, ó Deus, que através da nossa oração o Senhor vai libertar as pessoas que nós temos na nossa família, que são, meu Deus, presas pelo vício, presa, meu Pai, pelo pecado. Tira da gente, Pai, essa prisão, tira as algemas. A tua palavra diz que o anjo, meu Pai, chegou lá e as algemas de Pedro caiu. Então, Deus, as portas se abriram. Então, meu Pai, faz da mesma maneira, Senhor, no nosso meio. Quebra os grilhões, quebra as trancas e solta as pessoas, meu Pai, que estão presas nos pecados, que estão presas, meu Pai, possessas, que estão presas nos vícios, meu Pai, que estão vivendo vidas nas prisões do maligno, que estão prestes a morrer, como Pedro estava, meu Pai. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, liberta cada um, tira o mal, tira a doença, tira a tristeza, tira a angústia, tira a dor, meu Pai, e liberta essas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo.